Graças a paz, amém, irmãos? A apóstola estava ministrando nos irmãos. Em um dado momento ela orou pela minha vida. E ali ela ministrou algo de Deus, né? A mesma unção que tivesse pairando sobre esse lugar, que viesse me alcançar também. E ali eu senti a presença do Senhor muito forte mesmo. E depois ela retornou e pediu que o Senhor me levasse uma experiência, né? Que o Senhor fizesse apenas a vontade dEle. E ali o Senhor me tomou e me levou, irmãos, em uma parte do céu. Ali eu fiz prova com o Senhor. O anjo que apareceu para mim, ele se apresentava como Gabriel. E esse anjo, ele me levava, irmãos, até o céu. Quando eu chegava lá, um outro anjo, ele me dava uma espada, me dava um escudo e uma couraça. E ele começava a falar algumas coisas, né? E uma dessas coisas que ele dizia era que nós, como igreja, tínhamos que se preparar ainda mais, porque no grande dia em que o Senhor retornar, irmãos, para buscar a sua igreja, Ele vai pedir o que há de melhor em nossas mãos. Essa era uma das palavras que esse anjo dizia: prepara-te, prepara-te, ó igreja, porque naquele dia que o Senhor retornar para buscar vocês, Ele vai pedir o que há de melhor, irmãos. Guarde bem essa palavra: o que há de melhor em nossas mãos. E ali, irmãos, eu perguntava do Senhor, daquele anjo, e o que há de melhor em nossas mãos? E ele dizia: há uma única coisa que há de melhor para o Senhor nas mãos de vocês. São almas que gemem, porque isso que é o que há de melhor nas mãos de vocês. Porque é isso que o Senhor quer, que vocês ganhem almas. Esse é o maior desejo, é o maior prazer, é a maior satisfação no coração de Deus. E ali eu recebi aquela palavra e eu dizia: amém, Senhor. E eu começava, irmãos, a contemplar as coisas que existem, irmãos, no reino espiritual. Eu posso afirmar que existe, porque uma vez que eu desfrutei, que eu vi, que eu senti, então eu posso dizer que eu vi, sabe, irmãos? E eu comecei a contemplar, irmãos, os anjos do Senhor voando nesse lugar, irmãos, assim como eu estou vendo você. Em um determinado momento, eu via um anjo especial. Eu digo que aquele anjo era especial porque só pode ser Jesus, irmãos, porque era algo assim magnífico, um anjo assim muito bonito, muito lindo, e resplandecia dele assim uma luz, sabe, irmãos, sem palavras, muito forte, muito forte. E eu ficava admirando aquele anjo, e eu via que ele era diferente de todos, contemplando os anjos do Senhor. E de repente o Senhor, ele falou assim: há uma bruxa que ela tem se levantado há muito tempo contra todos. E eu dizia: amém, Senhor. Todos nós travamos guerras todos os dias. Quando nós estamos deitados em nossas camas, estamos em guerra também. Os anjos estão guerreando por nós. E ele dizia assim: porém há uma bruxa que ela tem travado uma guerra com todos vocês, com as igrejas. E essa bruxa, eu vou permitir que você veja ela, irmãos. Ela estava vestida com roupas da antiguidade. Eu comecei a lembrar, né, de algumas cenas, né, que a gente vê, sabe, aquelas roupas bem antigas, sabe, ali da época do Egito, da Grécia. E ela estava adornada com essas roupas, cheias de brincos, cheias de adorno, pulseiras, sabe, irmãos, um gorro na cabeça, uma espécie de um gorro. E ali eu via, irmãos, que era uma guerra de um alto nível. É uma guerra de um alto nível, sabe? São principados, são demônios, são feiticeiros, bruxos, macumbeiros, que eles estão
entre nós, irmãos. Entre nós, eu posso dizer assim, entre nós, porque nós estamos em casa, estamos aqui na igreja, a gente não sabe o que tem ali fora. Só que se a gente ativar, né, os nossos olhos espirituais, aí sim, né, vamos estar conscientes que ali fora está tendo uma guerra. E aqui dentro também, irmãos. E ali eu disse, Senhor, mas sim, qual é o propósito do Senhor me falar isso? Do Senhor poder eu ver essa mulher? E o Senhor falava, é necessário que vocês venham guerrear. E eu dizia, como, Senhor? Na oração, o Senhor falava. Na intercessão e na entrega. E aí o Senhor falava bem assim, vocês vão entender essa palavra. E na entrega. Eu dizia, amém, Senhor. Eu vou compartilhar com a igreja. E teve um momento, irmãos, depois que o Senhor falou essas coisas, depois que eu contemplei os anjos do Senhor, o Senhor, Ele falava, irmãos, que há muitas coisas ruins, coisas assim mais que vai acontecer na terra, sabe, irmãos? E vai ser um choque, né, para muitos, porém muitos sabem que coisas piores vão acontecer, porque está escrito na Bíblia. Só que tem pessoas que não têm essa estrutura ainda firmada, sabe? E não estão preparadas para o que vai acontecer. E eu dizia, o que, Senhor, que vai acontecer? E o Senhor falava, grandes doenças, enfermidades, ainda vai vir sobre a terra. Vai vir sobre a terra. Doenças que a medicina não cura, sabe? A não ser o Senhor. Doenças que não vai ser diagnosticada pelo exame, nem aquele exame mais profundo, sabe? E essas coisas não são coisas naturais, são coisas espirituais. E somente as pessoas espirituais vão entender e vão ter o discernimento do que de fato o mundo ele está passando a cada dia. E o Senhor, Ele dizia assim, irmãos, esse anjo, ele diz assim, tudo isso eu estou falando para vocês, porém não é para vocês ficarem com medo, mas é para vocês estarem conscientes. Sim, todos os dias tem acontecido muitas coisas no mundo, porém os olhos e os ouvidos de vocês não têm ouvido e não têm visto coisas piores que ainda vão acontecer. Mas também a qualquer momento o Senhor, Ele pode voltar. O anjo do Senhor falava, e nada disso pode acontecer. Tudo está dentro do controle, da direção, da boa vontade do Senhor. Mas o fato é que vocês precisam estar na posição, na guerra, né? Na intercessão, e ganhando almas, porque há muitas almas que estão gemendo. O Espírito Santo falava, irmãos. Há muitas almas que estão gemendo, e são almas que todos os dias estão indo para o inferno, pelo um trabalho de macumbaria, pelo um trabalho, sabe, de amarrações, né, na mente, na alma, no coração. E o diabo, ele vai fazendo ciladas, armadilhas, e essas pessoas estão perdendo a sua vida sem salvação. E eu dizia, amém, Senhor, vou compartilhar isso com a igreja. E essa foi a experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra, irmãos, que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 em diante, né? 12 ao 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, queridos? Que experiência forte, que experiência tremenda, né, do irmão Edilson. Você vê, né, tudo aquilo que o Senhor faz, irmãos. O Senhor, Ele nos prepara, o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, o Senhor, Ele morreu na cruz, o Senhor derrama dons nas nossas vidas, o Senhor tem arrebatado pessoas. Irmãos, tudo isso, queridos, é para um único objetivo, que é a salvação de almas. Queridos, a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. E como é que eles vão crer em Jesus se eles nunca ouviram falar?
né? Como é que eles vão crer em Jesus? Como é que eles vão aceitar o Senhor? Como é que vão, irmãos, se render ao Senhor se nunca ouviram? Sabe, queridos? Então, o Senhor, Ele tem preparado a igreja, o Senhor tem levantado guerreiros, tem levantado soldados em todo o mundo, né? O Senhor tem chamado a sua igreja à santificação. Para quê, irmãos? Para a salvação de vidas. Esse é o nosso chamado, esse foi para isso que Ele te escolheu, não é isso, apóstola? É isso, amado, nós fomos escolhidos pelo Pai para ganhar almas para o seu reino, para sermos influenciadores de vidas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, para que haja de fato a expansão do reino de Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é bom e é Ele que cuida de todas as coisas. E Deus nos escolheu para esse tempo, Deus nos escolheu para que histórias fossem transformadas, para que vidas fossem resgatadas, para que realmente a vontade do Senhor prevaleça, se estabeleça, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que nos ouvem, daqueles que são alcançados por nossas orações. Amém? Então, esse é o ministério da igreja aqui na terra, ser sal da terra, luz do mundo, como está escrito na palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, irmãos, que estejamos alertas, que estejamos sempre atentos, né? O Senhor, Ele vai te capacitar, o Senhor, Ele vai te dar experiências, o Senhor, Ele vai derramar uma unção poderosa na sua vida, né? À medida que você se entregar, à medida que você buscar, à medida que você, aleluia, se envolver mais com a obra do Senhor, à medida que você, aleluia, tiver o seu coração voltado para as coisas de Deus, amém, irmãos? Mas tudo isso Ele vai fazer para a salvação de vidas, amém? Glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida em nome de Jesus, amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada filho, cada filha, Pai, que está aqui no momento da oração. Pai, muitos estão precisando de um renovo, muitos estão precisando de, Senhor Deus, de cura, de libertação. Pai querido, Pai amado, como diz a Tua palavra, aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, Pai. Então aviva esse guerreiro, essa guerreira, Pai, que tanto anseia em ser usado por Ti, que tanto anseia, Pai querido, Pai amado, em experimentar as coisas grandes do Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e shalom. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.